Regressamos, né, diretamente aqui do canal Educação, para todos vocês que nos acompanham na nossa disciplina aqui, Introdução ao Estudo do Direito, uma disciplina muito bacana de ser estudada, né? Sempre é uma curiosidade, sempre tem algo a acrescentar. Aliás, o direito como um todo é algo apaixonante para você aí, ó, de Jaicós 1, Jaicós 2, Jerumenha, né? Nós temos João Costa, nós temos Massapê. A Muricy dos Portelas é uma escola muito participativa, né? Nós temos aí, quem mais, meu diretor? Pedro Laurentino, Santa Filomena. Olha que legal, né? Nós temos você que nos acompanha pelo chat aí do YouTube. Olha que coisa fantástica. Companhia agradabilíssima de todos os ilustres. Então, gente, nós temos aí... Opa, eu estava esquecendo aí de Isaías Coelho, Campinas do Piauí, né? Pedro II, é isso? Santa Filomena 2. Estava esquecendo aqui. Muricy dos Portelas, falei. Massapê, João Costa, Jerumenha. Jaicós 1 e 6, né? Bacana. Forte abraço aí aos meus ilustres amigos professores, né? Companheiros aí de trabalho. Nós temos ali da Unidade Escolar Rafael Manuel da Costa, professor mediador, doutor Marcos Rogério, marcando presença com a sua turma, lá de Massapê 2. Sejam todos vocês muito bem-vindos e muito bem-vindas. Professora Gardênia, sempre aí prestigiando os nossos queridos, né? Muito bacana a presença de cada um de vocês aqui conosco. Gente, nós estávamos trabalhando, né, várias informações, vimos a questão de hermenêutica, né, nós vimos as questões do surgimento, da importância, e nós vimos que essas ferramentas são usadas pela interpretação, e vimos os elementos da interpretação, as técnicas de interpretação, e lá nas técnicas nós vimos a necessidade de relembrar a questão das fontes do direito, a divisão, né? Falamos sobre fonte material, fonte formal, né? E aí você consegue verificar a amplitude desse estudo. Dando continuidade, eu preciso também relembrar com vocês alguns pontos do direito subjetivo e do direito objetivo, né? Professora Alana, lá de Pedro II, Unidade Escolar Tertuliano Brandão. Muito obrigado pela presença, professora. E todos os alunos aí que nos acompanham de Pedro II, lá da Unidade Escolar Tertuliano Brandão. Tamo junto. Obrigado, Gardênia. Muito obrigado, minha ilustríssima. Então vamos ver aqui, gente. Olha, nós estamos falando sempre sobre as questões do direito aí, rapaz, eu preciso lembrar para os meus alunos a questão do direito subjetivo, direito objetivo. Aí você está vendo aí, não é, uma imagem que deixa você a se questionar, né? Mas vamos aqui relembrar de algumas coisas interessantes. Vamos lá? Direito subjetivo, ele se refere aos direitos, né? Aos direitos que são efetivamente garantidos ao indivíduo por lei. Né? Por lei. Aí você pode estar se questionando assim, lei? Né? Sim, aquela regrinha, aquela regra, né? Tomada como obrigatória, tá? Pela força coercitiva, tá bom? Força coercitiva, quem é que pode, né? Que está autorizada a elaboração das leis, né? O legislador. E a implementação das mesmas, em se fazer valer, ela é impositiva pelo Estado, tornando-a obrigatória. Observável para todos aqueles, né, que resolvam, de uma forma direta ou indireta, transgredir ou ultrapassar as limítrofes da lei. As limítrofes jurídicas.
Vocês vão observar um pouquinho mais adiante, nos outros blocos, que você pode, né, ou por ação ou por omissão. Vocês vão perceber em vários momentos do direito essa palavra, né? Vocês vão ver palavras culpa, né? Vão ver uma dúvida que a galera tem muito mesmo, a questão do dolo. Vocês vão ver a questão da culpa consciente. Tem todo um staff a ser observado. Tá? Aí é que você começa a visualizar o porquê que certos julgamentos, quando o sentenciado ele recebe, né, as suas qualificações, percebem a questão da variação, né, da pena, e aí você consegue ouvir a palavra multa, e aí você consegue fazer o questionamento. Por que tem essa variação? Né? Por que num grupo de pessoas que transgrediram a lei, e aí, obviamente, tiveram que ser de uma forma penalizados, né? Por que ali, na questão da dosimetria, nós temos ali uma variante, né? Uma variante de pena? Vocês vão ver que tudo isso tem disposição legal, não é? A pessoa, ela é diretamente visualizada pelo direito naquilo que proporcionalmente cometera. Né? Você cometeu um ilícito, qual foi? Qual é o grau de aprofundamento? Quais são as implicações? Né? Qual é a qualidade que eu percebo nesse indivíduo? Porque senão, gente, nós teríamos uma única régua. Mas será que seria interessante visualizar isso sem o prisma da justiça? Né? Será que eu tenho que tratar todo mundo assim numa mesma régua? Aí eu tenho que tomar certos critérios, tá bom? E esse é um ponto muito relevante de debate perene. Olha só, é a forma concreta de um direito que foi determinado por lei e pode ser usufruído por uma pessoa. Assim, senhores, o direito subjetivo pode ser definido como o direito de exigir. É o poder que uma pessoa possui de fazer valer um direito individual que foi previamente garantido por lei. Se tem a lei, não é? Eu tenho o direito. Não é? Por um exemplo, a mulher, não é? Quando ela está no seu período gestacional, a lei resguarda vários direitos para a mulher quando ela está nesse período gestacional. Né? Por exemplo, o pai que resolve adotar, né? Ele também tem vários direitos salvaguardados em lei, mesmo para a questão de ser pai adotivo. Ele vai ali ter, né? Ele vai ter vários direitos assegurados e que ele pode se fazer uso porque ele se enquadra naquela qualidade. Certinho? Não é legal isso? Pois bem, senhores, o que é que eu ainda preciso verificar? Vamos relembrar o que é lei. No âmbito do direito, a lei ela é uma regra tornada obrigatória pela força coercitiva do poder legislativo ou de autoridade legítima, que constitui os direitos e deveres numa comunidade. No âmbito constitucional, as leis, senhores, são as normas produzidas pelo Estado. Esse Estado aqui é a representatividade da nossa soberania. Tá bom? O que é direito subjetivo? É o direito subjetivo que permite que uma pessoa invoque a previsão da lei para garantir o cumprimento de um direito. Tá? O direito subjetivo recebe esse nome, pois é uma referência ao sujeito de direito, ou seja, a quem possui o direito. Ficou mais claro, né? Então, pode ser conceituado
como um conjunto de normas. Ó, falou em conjunto de normas, nós estamos saindo do direito subjetivo e indo para o direito objetivo. Elaboradas pelo Estado, que tem como objetivo regular os fatos sociais. Seu descumprimento, ele pode resultar em uma sanção. Lembra que nós vimos o que é uma sanção, o que é uma norma, né? Isso, a gente tem sempre que estar relembrando. Tá? Eu já coloquei, inclusive, aqui para você. Vamos ver um exemplo? O artigo 121 do Código Penal, que chamamos aí de CP, determina um fato a ser reprimido na sociedade. Não é? Qual seja, matar alguém. Se uma pessoa se enquadrar nessa conduta, ela sofrerá as consequências da legislação penal. Qual seja? Uma pena, que pode chegar a 20 anos e por aí vai, tá? Eu coloquei só aqui um informativo. Lá, quando vocês estiverem estudando Introdução ao Estudo do Direito Penal, do Processo Penal, vocês vão verificar aí algumas modificações que nós tivemos ao longo dos anos, né? Esse Código Penal, ele é da década de 40, por um exemplo, já tem que ser observado com muitos critérios e a todo instante nós observamos aí uma tentativa, né, do acompanhar das relações em sociedade, que hoje já costuma visualizar crimes de envergadura tecnológica, né, e crimes que surgiram com o advento pandêmico. Nós temos aí todo esse staff a ser criteriosamente analisado. Então, ainda bem que nós conseguimos visualizar o direito numa escala evolutiva, tá? Numa escala evolutiva, certinho? Isso é muito importante, tá bom? Isso é muito importante. Professor, relembre aí para mim, por favor, o que seria aí essa sanção? Vamos lá. É um termo jurídico que aceita duas definições, podendo ser conceituada como punição ou pena correspondente à violação de uma lei. Quando a sanção é favorável, se chama de sanção premial. Ao passo que, quando for desfavorável, é denominada de pena. Ainda pode haver a definição de sanção como a ação de sancionar, ou seja, ato pelo qual o chefe do Poder Executivo aprova uma lei votada e aprovada no Poder Legislativo. Tá? O que é que eu ainda preciso relembrar? Vamos fazer aqui um resumex ligeirinho. Direito objetivo e direito subjetivo são duas formas distintas e interligadas de relação com o ordenamento jurídico. A diferença entre direito objetivo e direito subjetivo existe pelo fato de que a palavra direito pode significar tanto o ordenamento jurídico quanto as prerrogativas por ele garantidas. Assim, o direito objetivo, ordenamento jurídico, confere direitos subjetivos, que são as prerrogativas aos indivíduos. Uma técnica, gente, eficiente para distinguir direito objetivo de direito subjetivo é traduzir os conceitos para o inglês. Então, olha, o direito objetivo equivale à palavra law. Essa palavra aqui significa lei, tá? Enquanto que o direito subjetivo equivale à palavra right, que quer dizer dever, tá? Então, quando você visualizar a palavra law, você está falando da lei, certinho? Aí você tem o direito objetivo, certo? Quando você ouvir a palavra right, você está falando sobre o dever, né? Dever. Aí você tem o direito subjetivo. É por isso que ele disse que o direito objetivo, ordenamento jurídico, confere direito subjetivo.
prerrogativas aos indivíduos. Certinho até aí? Então, vamos para mais informação, né? Vamos praticar, vamos relembrar, e hoje tem muita coisa para nós estarmos aí trabalhando. Relembrando alguns pontos. Uma primeira classificação das normas do direito é dividi-las em dois grandes grupos, né? Nós temos aqui agora o relembrar dos direitos, né, chamado de direito público e o direito privado. São direitos públicos aquelas normas e atuações das quais o Estado ou entidades públicas se acham presentes como tais, ou seja, exercendo o seu poder. Já as normas de direito público, elas podem regular ações dentro de um mesmo país ou as relações do país com os seus indivíduos, com os indivíduos. O que caracteriza essas normas é a especial presença do poder estatal. Tudo aquilo que envolve o Estado, nós chamamos isso de direito público. Lembram dessa aula? Lá da parte das ramificações, né? Ramos do direito. Nós tivemos que fazer uma viagem para entender um pouco como é esse comportamento, né? Como é esse comportamento, o que é que tem a ver, né? Essas ramificações, tá bom? O que é que eu ainda posso relembrar desse dia? Vamos lá. O direito privado, senhores, o nome já diz, né? Constitui normas que regulam as relações entre pessoas. Da mesma forma, são direito privado as ações em que o Estado entra como particular sem usar sua condição de poder, tá? Nós vimos vários momentos, nós dando aqui exemplos, onde nós temos o direito público salvaguardando aí as relações do Estado para com o Estado, tá? Do Estado para com os indivíduos, do Estado, né, para com as suas relações internacionais, tá? E aí nós vimos essa pirâmide kelseyana presente, né, várias vezes durante as nossas aulas. Falamos do artigo 59 da CF. Até pedi que vocês lessem, né, para ter uma visão de como trabalhar isso de maneira cadenciada. Tá? Falamos diversas vezes a importância, não é, desses grandes estudiosos e a herança que eles deixaram até os dias de hoje. Então, se você falar de Hans Kelsen, que nós estudamos aqui, você viu e observou que ele deixou marcas, né, profundas, né, no mundo. Né? Falou em direito, você vai estudar esse gigante. Né? Com muita propriedade, com muita eloquência de observação, ele conseguiu aí sistematizar não pessoas, mas hierarquizar as leis. Isso é bacana. Vamos mais adiante, gente. Mais informação, porque informação é bom. O que eu ainda posso relembrar sobre as questões inerentes do direito natural e o direito positivo, tá? Gente, o direito natural, nós vimos que é aquele direito universal, né? É o direito que já pré-existe. A legislação, né, ela diz assim, ó, antes mesmo de tecer esse comentário em lei, o cidadão ele já tem isso na sua concepção. E aí tem sempre uma linha de entendimento a ser visualizada, né? Inclusive foi suscitada agora com a questão desses abortos que nós tivemos aqui no nosso país, né? A manifestação de constitucionalidade ou inconstitucionalidade, né? Regida lá pelo que chamamos de Supremo, lá na América do Norte, né? E alguns estados, os condados, como eles são independentes, alguns já se manifestaram, né, contra as questões do aborto. Aqui nós tivemos o caso, né, emblemático que aconteceu aí semanas atrás, que inclusive a magistrada foi afastada do caso, tá?
Aí nós temos a questão da concepção, do direito à vida, tá? E aí você consegue visualizar que antes mesmo de se salvaguardar isso em dispositivo, já é um direito seu, né? Você foi gerado e já tem ali direitos, sabe? Tá bom? Aí vocês vão procurar se informar sobre uma leitura muito bacana de fazer. Direito do nascituro. Nascituro. Pode pesquisar, você vai ver a quantidade de informações, tá? Então, eu chamo de direito natural, né? Aquele direito de caráter universal. É o direito que pré-existe à legislação, ou seja, ele é anterior à norma, tá? Superior ao Estado, ligado a princípios e nasce da própria natureza humana. Exemplo, direito à vida. Não é preciso que uma lei diga que alguém tem direito à vida, tá? O direito natural não precisa estar escrito em uma lei. Ele é óbvio. Ele é de caráter universal, tá? Já o direito positivo é aquele nome, né? Positivo, ele é estabelecido. Ele foi positivado. Quer dizer que ele é uma lei o quê? Criada, ó. Uma lei criada, tá? É o ordenamento jurídico em vigor num determinado país e numa determinada época, né? Aí são as palavras sábias de Washington de Barros Monteiro. Exemplo, a nossa própria Constituição é um exemplo de direito positivo, pois assim como as outras leis e códigos escritos, serve como disciplina para o ordenamento de uma sociedade. Então, nós estamos falando aqui na concepção maior do direito. Disciplina para o ordenamento de uma sociedade. Tá? O que ainda conseguiríamos relembrar? Vamos lá. Direito positivo, ele é o conjunto de regras elaborados e vigentes num determinado país, em determinada época. São as normas, as leis, todo o sistema normativo, olha o nome, posto, ou seja, vigente no país. Possui como característica caráter temporal. Né? Olha a característica. Vou escolher aqui uma outra corzinha, colocar aqui uma outra cor mais tranquilo para vocês verem. É, ó, caráter temporal, territorial, formal. Tem origem nas fontes formais. Revogável, variável e imutável. Tá? Ainda bem que tem essas características. A sociedade ela está em franca expansão, né? Ela sempre está se modernizando. E o direito, com essa preocupação, né, com essa visão de atuação para salvaguardar os nossos direitos, os nossos deveres, né, ele trouxe esse arcabouço do ordenamento jurídico de forma a sempre estar atento. Né? Por isso vocês vão ver aí, ó, o direito não dorme. Então você sempre vai estar sendo convidado a trabalhar com datas, com previsibilidade legal, tá? Você tem sempre que estar atento aos mínimos detalhes. Olha que coisa formidável, né? Surge também como outra forma de fundamentar a natureza do direito, o direito positivo. Protágoras, né? Pode ser considerado o pensador que antecipou as opiniões dos positivistas modernos. Sustentava que as leis feitas pelos homens eram o quê? De caráter obrigatório e válidas, sem considerar o seu conteúdo moral. O que ainda podemos relembrar, professor? Sem dúvida, a maior contribuição da sociologia para o direito foi o positivismo. Nas palavras de seu fundador, lembram? Auguste Comte. O positivismo era a forma superior e final
de uma concepção histórica, né, do ser humano, cuja evolução deixara para trás a teologia e a metafísica, discursos sobre o espírito positivo. Tá? Direito positivo consiste no conjunto de todas as regras e leis que regem a vida social e as instituições de determinado local durante certo período de tempo. Para os positivistas, lei é um produto do direito que age como um mecanismo de organização social, firmado a partir de um contrato social. Cuidado, tá? Bote aí esse nome para você estudar o seu representante. Um contrato social. O direito positivo é aquele estabelecedor de ações, gente. Antes de serem reguladas, elas podem ser cumpridas indiferentemente de um modo ou outro, mas, uma vez reguladas pela lei, importa que sejam desempenhadas de modo prescrito por ela. Lembram lá da questão da obrigatoriedade? Pois bem, o direito positivo equivale ao direito objetivo, ou seja, quando se faz referência ao conjunto de normas jurídicas que regem o comportamento humano num determinado tempo e espaço, está se falando em direito positivo e objetivo. Professor, e os direitos naturais, hein? Bom, os direitos naturais são direitos que nascem da condição humana. A corrente que defende essa ideia, chamada de justnaturalista, afirma que seres humanos têm direitos inalienáveis e irrevogáveis. Lembram? De caráter universal. Independem de qualquer legislação. Ele pré-existe às leis. O direito natural, ou justnaturalismo, supõe a existência de um direito universal. Olha, tocou nisso numa questão de prova, você vai lembrar do justnaturalismo, estabelecido pela natureza. O fundamento é o da lei natural e não da lei humana, que rege os acordos e contratos sociais. O direito natural é a ideia universal de justiça. É o conjunto de normas e direitos que já nascem incorporados ao homem, como, por um exemplo, o direito à vida. Pode ser entendido como os princípios do direito e é também chamado de justnaturalismo. O direito natural tem os seus valores estabelecidos por ordem divina, assim como pela razão. Então, por isso que são tidos aí como caráter, né, inalienável. Por isso que são tidos aí na qualidade de nascer, né? Direito à vida. Viu como eles dizem isso? É de cada um de nós, seres humanos. Tá bom? As principais características desse direito, gente, o natural, são estabilidade e imutabilidade. O outro, nós vimos que ele tem um período, ele tem um espaço, né? Ele não é a questão assim de universalizar. Aqui, nosso direito à vida, ele está em qualquer parte desse planeta. Tá bom? Ou seja, não sofre, gente, alterações ao longo da história e do desenvolvimento da sociedade, diferente das teorias do direito posterior. John Locke, cidadão iluminista, considerado o pai do liberalismo, ele escreve em o segundo tratado sobre o governo que os direitos naturais, eles são os direitos à vida, à liberdade, à propriedade. Um governo legítimo seria o que preservasse esses direitos. Ele já se manifestava assim sendo. Tá? O que é que eu ainda posso estar lembrando para os senhores? A diferença entre direito natural e direito positivo é que o direito natural, ele independe do Estado. Ele pré-existe às normas. Tá? Ou seja, né, às leis. Por isso é considerado autônomo. Já o direito positivo, ele depende de uma manifestação de vontade, ou seja,
da sociedade ou de autoridades. A Constituição Federal, ela é um exemplo do direito positivo, pois assim como as outras leis e códigos escritos, ela vai servir, né, de ordenamento de uma sociedade. O termo positivismo jurídico, gente, ele decorre da preocupação de estudar de maneira isolada o direito posto por uma autoridade, tá? Ser positivista em âmbito jurídico significa, até hoje, escolher como exclusivo objeto de estudo o direito posto por uma autoridade. A teoria do juspositivismo determina que, para solucionar lides, os problemas jurídicos, né, sejam utilizados textos legais que julguem casos iguais ou idênticos. O juspositivismo socorre o jusnaturalismo quando este não é observado, e vice-versa, pois quando se tornam ultrapassados e inviáveis os textos legais, recorrem ao que chamamos de jurisprudência. Lembram disso? Direito e sua importância na sociedade, turma. Nós vimos essa parte e vale muito a pena relembrar alguns pontos para a gente começar a responder as nossas questões. O direito contribui para fortalecimento, né, do entendimento dos valores morais da sociedade, porque o meio, né, esses valores são detalhados e positivados. O direito tem influência educativa, moldando as opiniões e as condutas individuais. De um modo geral, pode-se assim definir a ciência do direito como conhecimentos metodicamente coordenados, resultantes do estudo ordenado das normas jurídicas, com o firme propósito de aprender o significado objetivo das mesmas e de construir o sistema jurídico, bem como de descobrir as suas raízes sociais e históricas, gente. É dada a ela a importante tarefa de construir o sistema jurídico. O direito, ele é de importância fundamental para a vida em sociedade. É ele que detém poder de regular as atitudes de modo a buscar, olha só, o equilíbrio, a paz social, essa harmonia que eu digo isso, os alunos, professor, que com direito o negócio está desse jeito, imagine sem. Aí a gente não teria paz, era de jeito nenhum, senhores. Tá bom? Então, meu querido diretor, vamos lá para o Hora de Praticar. Agora, né? Pronto. Vamos ver aí o Hora de Praticar. Né? Vamos ver aqui a partezinha lá do nosso slidezinho. Nós temos algumas questões para responder, meus ilustres. Finalizando aí nossos trabalhos, né? Parece-me que hoje é o último dia de aula, né? Teremos aí um recesso. Nós vamos estar trabalhando e eu fico à disposição dos senhores. Fizeram uns grupos de estudo, só me dá um toque. Professor, mande um material, mande questão, estou às ordens. O importante aqui é você. Então vamos lá, ver aqui algumas questões, relembrar alguns tópicos que é importante. Tá? Olha o primeiro deles. Julgue verdadeiro ou falso e justifique. Ética é um conjunto de regras específico que determina o que é certo e errado e assegura a boa convivência em uma sociedade. A resposta à pergunta de como devemos viver, será que ética pode ser entendido assim? Né? Dar essa resposta sobre o que seria, né? Ética. Nós vimos isso numa aula, em várias aulas nossas, o que é ética, o que é moral, né? E isso é importante relembrarmos, tá? Moral é o conjunto de normas, regras, padrões, convenções, condicionalismos que visam o agir correto.
É a regulação dos valores e comportamentos, gente. Comportamentos esses que são considerados legítimos para uma sociedade, para um povo, para uma religião, né? Então eu posso dizer isso tranquilamente, tá bom? Eu posso dizer que tem até uma classificação: moral natural, moral positiva, moral autônoma, né? Eu tenho moral social. Então, essa concepção de moral, ela tem ideia e valor central, tá bom? Um conceito de ser de bem, né? Que pode ser entendido como tudo aquilo que promove e desenvolve o ser humano. A partir dessa ideia, eu sei dizer que são retirados os princípios e diretrizes até chegar às regras morais. Essas regras morais, turma, elas influenciam o comportamento e a mentalidade humana. Tá bom? Lembrando disso. Então, ética são as normas, os padrões de comportamento e que guiam as escolhas morais. Então, moral, ela representa os hábitos e costumes de uma sociedade. A ética é o comportamento moral individual, racionalizado e uma espécie de filosofia moral. Tá? Então, sempre é muito próximo uma da outra. Então, eu posso dizer, gente, que essa afirmação, ela não condiz, né? Ela não condiz com a realidade. Certinho? Infelizmente, ela não condiz com a realidade. Tá? Moral, gente, ela é um conjunto de regras específico que determina o que é certo e errado e assegura a boa convivência em uma sociedade. Tá? É a resposta à pergunta como devemos viver. Certinho? Se você fizer essa pergunta, como devemos viver? E aí eu vou dizer assim, olha, rapaz, eu devo viver assim, com critérios. Aí você vai estar falando de moral. Conjunto de regras específico que determina o que é certo e o que é errado. E assegura a boa convivência. Tá? Ética é o que diz respeito à ação quando ela é refletida, pensada. A ética, ela se preocupa com o certo e com o errado, mas não é um conjunto simples de normas de conduta. Tá aqui, ó. Como a moral. Ela promove um estilo de ação que procura refletir sobre o melhor modo de agir, que não abale a vida em sociedade e não desrespeite a individualidade dos outros. Tá? Dica bacana, né? Parte do pressuposto de que o intérprete é escravo da lei. Pronto, essa questão ela já vai lá para as escolas. Ó. Se eu digo que o intérprete é escravo da lei, eu estou lembrando daquele período onde nós tínhamos a literalidade, né? Gramatical, tá? E aí você vai lembrar de um período que foi ele procurou assim se desenvolver. Por quê? Porque as pessoas estavam traumatizadas com aquele período de revolução. Então eles não queriam mais voltar à época da tirania. E aí eles pensaram assim, rapaz, agora como nós temos essa codificação, agora que nós temos esse Código Civil, né? Eu agora tenho que criar uma maneira para aquele que vai ser o intérprete da lei, né, o juiz, ele não extrapole e não se torne aí um problema, já que a lei, para esta escola, ela via que a lei por si só supriria todas as necessidades da sociedade em questão. E aí nós estamos falando, gente, daquele período lá de 1804.
chamado de Código Napoleônico, né? Que é o Código Civil francês. E aí foi amplamente divulgado nesse período essa escola, onde ela dizia que era a literalidade da lei, era gramatical. Tem relatos, né? Os doutos gostam de escrever muito que o juiz ele era um mero vassalo do legislador. Nesse mesmo período, a fonte única do direito era o Estado. Olha como ficava muito comprometido. Você tinha um juiz que ele só era gramatical, literal. Ele não poderia, né, extravasar aquela parte da interpretação. Não. Segue-se lá, literalmente, o que o legislador colocou. Daí dizer que surgiu o princípio da onipotência do legislador. O legislador teve aí esse período de endeusamento, né? Pronto, então eu estou falando da escola sociológica do direito. Não tem nada a ver com esse período aí, tá? Então, ó, prega o culto desmedido aos códigos, inadmitindo qualquer lacuna. O símbolo maior dessa escola foi o Código Civil francês de 1804, Código Napoleônico. Este código era considerado obra completa e acabada, expressão da filosofia liberal e individualista que triunfou com a Revolução Francesa. De acordo com essa escola, os códigos não deixam nada ao arbítrio do juiz, competindo-lhe, por meio da interpretação gramatical literal, extrair o sentido do texto legal. Tal afirmação nos remete à escola sociológica do direito. Claro que não. Claro que não, tá? Terminamos de dizer, né? Se era literalidade, nós estamos falando da filosofia da escola exegética, tá? Os códigos não deixam nada ao arbítrio do juiz, competindo-lhe por meio da interpretação, gramatical, literal, extrair o sentido do texto legal, tá? Agora eu estou falando da filosofia da escola exegética. Perfeito. Tá? A escola DAR surgiu como uma das consequências da criação do Código de Napoleão, 1804, né? Forma de interpretação que ocorria mediante privilégio dos aspectos gramaticais e lógicos, literalidade da lei. A lacuna acima nos remete à exegese, com toda a convicção, né? Nós estamos falando dos exegetas, tá? Eles defendiam essa visão, né? A exegese, a escola da exegese. A escola da exegese, né? Surgiu como uma das consequências da criação do Código de Napoleão de 1804. E era muito interessante, as pessoas estavam com medo, com muito receio de voltarem àquela época negra da tirania, né? Aí, rapaz, vamos aí literalmente engessar, né? Engessar a atuação desse aplicador. Pode-se aí dizer que ela já nasceu fadada ao insucesso. Né? Porque ali, por um exemplo, quando eles diziam no Código Civil francês que não tinha espaço, né? A lei só, ela supria todas as necessidades, o que aconteceu? Eles não estavam ali observando, por um exemplo, as questões do amadurecimento da sociedade, né? A questão inerente à modernização da sociedade, mas trouxe situações bem interessantes, como a questão da propriedade, a questão do casamento civil, a questão do divórcio, né? Trouxe a questão da laicidade, né? O Estado, ele foi ali, né? Igreja vai para um lado, né? E o Estado fica para outro. Não tinha mais aquela junção. Então teve sim, e influenciou
vários outros cantos da terra, viu, gente? Respingou aí, ó. Claro, não se tinha codificação naquela época, e aí, obviamente, as pessoas foram buscar aonde essas informações? Quem já tinha. O que dava certo continuou, o que não dava certo foi amadurecido. Nós vimos aqui em aulas outras que vários dessas correntes, várias desses pensantes, né, dessas correntes ideológicas, elas estão presentes no nosso dia a dia até hoje aqui no Brasil. Se você analisar a própria bandeira do Brasil, onde tem lá ordem e progresso, você vai ver. Foi uma corrente filosófica atuante, tem até hoje na organização política do Estado, né, na organização das casas, tá, representativas do povo. Tudo isso aí são amadurecimentos advindos de épocas anteriores, né, e perfeitamente detalhadas com a necessidade e realidade do povo brasileiro. Tá bom? Para essa escola, o direito dividia-se em duas categorias: o direito dado e o construído, onde o primeiro trata do meio analisado pelo legislador, a observação de elementos econômicos, morais, científicos, culturais, políticos, históricos. Já o segundo são os fins desses fatores. Será que aí eu tenho a questão da investigação científica do direito? Olha aqui como nós temos elementos econômicos, elementos morais, científicos, culturais, políticos, históricos, tá? Então, com certeza, investigação científica do direito, né? Faz referência à escola da livre investigação científica do direito. Com certeza, resposta aí correta. No próprio texto da questão, você já tinha, inclusive, esse desconfiômetro, né? Os grupos clássicos de sistematização de procedimento interpretativo, escola dogmática ou exegética, escola histórica, escola da livre pesquisa ou livre criação do direito, né? Nós estudamos as escolas, nós vimos essas correntes, né? E nós vimos quem amadureceu, quem perdurou, por quanto tempo. Vimos aí o que de fato ela teve de importância para os nossos dias. Professor, está correto, com certeza. Nós temos a escola, né, dogmática, também chamada de exegética, escola histórica, escola da livre pesquisa ou da livre criação do direito. Classicamente falando, nós temos esses representantes. Próxima questão, vamos ver aqui o que nós temos. A hermenêutica jurídica, gente, ele é o ramo da teoria geral do direito, né? Destinado ao estudo e desenvolvimento dos métodos e princípios da atividade de interpretação. A finalidade da hermenêutica, enquanto domínio teórico, é proporcionar bases racionais e seguras para uma interpretação dos enunciados normativos, né? Ponto a ponto, ela está batendo. Ponto a ponto. Funcionalidade, né, da hermenêutica jurídica. Ferramenta aí de extrema importância ferramentas de extrema importância para a interpretação jurídica. Essa questão CESP, técnico judiciário. Com base no que dispõe a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, né? LINDB. Nós vimos aqui desde quando mudou o nome da criação. Julgue os itens que seguem. Integração normativa consiste na obrigatoriedade
de o juiz furtar-se à decisão quando a lei for omissa. Gente, todas as vezes que falar, né, de questões em que envolva a situação de juiz e disser por algum motivo, vou deixar entender que o juiz pode dizer assim, olha, essa decisão aí não tem, a lei ela não existe para isso, tá? Pode marcar como errado. Porque todas essas ferramentas, elas estão ali com essa prescrição. Resolver. Eu costumo dizer que é bom não precisar utilizar o direito, né? Como se isso fosse possível. Mas se precisar, você pode ter certeza. Ele só para quando resolve. Tá bom? Isso é fato. Então é essa visão que você tem que ter. Então, professor, isso aqui está errado, não tá? Com certeza, né, gente? Está errado. Furtar-se a decisão quando a lei for omissa, né? Está errado. Olha aí. Quais são os procedimentos de integração? Nesse artigo 4º da LINDB, continua vigente, dispõe que são os meios de integração. Analogia, costumes, princípios gerais do direito. Essa é a taxatividade da LINDB, que é Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Tá? Então tá aí a taxatividade que nós vimos. Com base no que dispõe a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, julgue os itens seguintes. A interpretação sistemática de uma norma implica a adequação da lei ao contexto da sociedade e aos fatos sociais, né? E aos fatos sociais. Olha que coisa interessante. Turminha, tá? Tá errado, né, meu povo? Tá errado. Certinho? A interpretação sistemática de uma norma implica a adequação da lei ao contexto da sociedade e aos fatos sociais. Né? Olha só. A interpretação sistemática, ela considera que a norma ela não pode ser vista de forma isolada. Vocês lembram da aula de ontem? Ela não é vista de forma isolada. Pois o direito ela existe, gente, como um todo. Tá? Um sistema, como se ele fosse aquele único, de forma ordenada e com certa sincronia. Tá? Lembram essa questão de interpretação sistemática, ela se utiliza desses caminhos, né? Para sedimentar ainda mais e dar segurança para a interpretação. O artigo 4º da Lei de Introdução do Código Civil e o artigo 140 do CPC tratam sobre técnicas de integração. Segundo os dispositivos, sempre que o operador estiver diante das lacunas da lei, ele pode recorrer à analogia, costumes, princípios gerais do direito, para solucionar a questão. Dispõe dessa maneira os artigos. Artigo 4º. Quando a lei for omissa, o juiz decidirá, tá vendo? Ele não pode se eximir, ó. O juiz decidirá o caso de acordo com analogia, costumes e princípios gerais de direito. O artigo 140. O juiz não se exime, o juiz não se exime de decidir sob a alegação de lacuna ou obscuridade do ordenamento jurídico. Nesse sentido, é correto afirmar que o juiz, a qualquer pretexto, pode fazer o uso da equidade. Opa! Gente, percebam que ele falou em equidade. Mas não é que isso não exista. Existe sim. O problema maior, meus ilustres, é que, olha só, ele falou que o juiz, a qualquer pretexto. Entendeu? Aí seria muito perigoso. Muito perigoso. Então tá errado esse negócio aqui, ó. A qualquer pretexto.
Tá? Não, gente, não pode ser a qualquer pretexto. Tem que ter uma previsibilidade legal, meu povo. Tá? Tem que ter uma previsibilidade legal. Tá bom? Tá errado, né? Qualquer pretexto não pode de jeito nenhum. Olha lá o parágrafo único, o que é que diz? O juiz só decidirá por equidade nos casos com previsibilidade legal, previstos em lei, tá? Professor, então aqui é a última escadinha, né? É o último degrauzinho. E tem que ter essa previsibilidade em lei. Vamos para a última, né? Vamos lá, vamos ver se a gente faz mais duas, né? Vamos lá. Com base na leitura do fragmento abaixo, julguem certo ou errado. As lacunas da lei representam a ausência de uma norma específica, ou mesmo de um critério para a aplicação de outras normas. Para suprir essa falta, o operador do direito não pode se valer de uma série de técnicas de integração. Essa é uma maneira do direito atingir sua finalidade, mantendo sua efetividade, dependente das transformações sociais. Opa. Olha, primeira coisa, o direito ele não pode se valer de uma série de técnicas. Nós vimos, né? Inclusive nós vimos as técnicas, né? As ferramentas hermenêuticas. Dentre elas, aí nós vimos lá, por um exemplo, a própria interpretação se utiliza de várias dessas ferramentas, dos seus elementos, né? Dessas técnicas, tá? Não tem essa questão de estar dependente da transformação da sociedade, não. Aí eu já consigo identificar esses dois itens, né? Que deixaram aí de forma errada, tá bom? O certo seria, essa é uma maneira do direito atingir sua finalidade, mantendo sua efetividade, independente das transformações sociais. E outra coisa, o direito pode se valer de uma série de técnicas de integração, né? E o que ele se propõe é resolver, tá? Então, assim, dentro disso que eu terminei de marcar aqui de amarelo, tá? A situação ela está correta, tá bom? O correto aí, tranquilo e calmo. Bom, gente, chegou aí o final de mais uma turnê que nós fizemos, né, por vários momentos do que nós estudamos aí durante esse semestre. E aí eu encerro a minha participação aqui com vocês na data de hoje, convidando a cada um de vocês a, no momento oportuno, pegue os slides, refaça as questões, né, estude, revise. O direito ele é encantador. Ele é uma parte linda da história da humanidade, né? E ele tem aí muita importância para cada um de nós. É com essa reflexão que eu desejo a todos aí excelente momento de recesso e aí, com certeza, vamos nos reencontrar no segundo semestre com muito mais treino, com muito mais informação para cada um de vocês aqui no curso técnico Serviços Jurídicos com a nossa disciplina Introdução ao Estudo do Direito. Até mais, senhores.